Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís, sou pedagoga, psicopedagoga e no vídeo de hoje eu vou falar sobre birras, como é que a gente pode estar lidando com elas. Bom, antes de dar as dicas de como que a gente pode estar lidando com elas, eu vou tentar explicar aqui o que é uma birra, né? Eu acho importante a gente tentar entender o que é a birra, que quando a gente entende o porquê a criança está agindo daquela forma, a gente não vê ela como culpada, a gente não vê ela tentando fazer de propósito aquilo para provocar o adulto. Porque a birra, na verdade, é isso. A criança não está fazendo aquilo de propósito. Ela se joga no chão, ela chora, ela faz toda aquela cena, porque muitas vezes ela não está conseguindo lidar com os sentimentos que ela está tendo dentro dela. Pensa só, uma criança de 2 anos, até a criança de 4, 5 anos, elas não tem maturidade, inteligência emocional para lidar com tudo aquilo. Nós adultos também, quando a gente sente raiva, quando a gente fica nervoso, quando a gente fica triste, a gente às vezes quer ficar um pouquinho quieto no nosso canto, a gente afasta um pouco das pessoas para não descontar nelas a nossa raiva. As crianças, como elas não têm essa maturidade, quando elas sentem frustração, tristeza, raiva, ciúmes às vezes, ou até euforia, alegria demais, elas às vezes lidam com esses sentimentos explodindo as suas emoções, esperneando, chorando, gritando muito alto, porque é uma maneira que elas encontram de jogar isso para fora. É como se uma panela de pressão tivesse estourado, sabe? Muitas vezes durante a birra, nós adultos queremos ensinar a criança, você não pode fazer isso, a gente acaba gritando com ela, acaba entrando na onda do nervosismo dela e sentindo tudo aquilo e vira uma briga entre o adulto e a criança. E nesse momento eu aconselho vocês, não é o melhor momento para ensinar algo para a criança, porque o cérebro dela, ele geralmente tem algumas regiões que é a razão e a emoção, e no momento da birra, essa região do cérebro que é a razão, ela meio que se desliga, vamos dizer assim, e só as emoções delas estão falando naquele momento. Então qualquer coisa que você vai tentar ensinar, por exemplo, fica de castigo, vai pensar no que você fez, né, coisas assim, a criança, o cérebro dela não está funcionando naquele momento para racionalizar tudo, para tentar aprender como lidar naquele momento. Então, a melhor coisa a se fazer é esperar a tempestade passar. É esperar a criança se acalmar. É você também, né, se respeitar, você também se acalmar para acolher o sentimento dessa criança, para ajudar ela a passar por esse momento. E aí sim, depois que todo mundo estiver mais calmo, né, os ânimos estiverem mais tranquilos, aí sim você pode tentar entender o porquê que ela reagiu daquela forma, o que levou ela a sentir tudo aquilo, e aí então trazer alguma solução juntamente com a criança, né? Não é só nós adultos que temos que trazer a solução para o problema. As crianças, elas são muito capazes de trazer essas soluções. Bom, então vamos às dicas. A primeira dica que eu dou é: seja o suporte emocional dessa criança no momento da birra. Como assim, Thaís? Ajude ela a acolher esse sentimento, a tentar entender o que ela está sentindo. Porque já é difícil demais para uma criança tão pequena, né, absorver tudo o que ela está sentindo. Então seja o suporte dela nesse momento. Ela está sentindo emoções desagradáveis no corpo, sensações desagradáveis no corpo. Então é muito importante você ter essa empatia, né, e entender o que está acontecendo com o seu filho, ser esse suporte. Eu muitas vezes trago isso para mim. Nós adultos, quando a gente fica triste, quando a gente fica bravo, né, a gente não gosta que alguém grita com a gente nesse momento, ou que alguém chegue e fala: fique calmo, fique tranquilo, vai dar tudo certo. A gente parece que fica com mais raiva, né, quando alguém faz isso. Então a mesma coisa com a criança. Ela está precisando extravasar esse sentimento, não deixe ela chorar, deixe ela expressar esse sentimento para fora, tá bom? E seja esse suporte para ela, acolha ela nesse momento. Você pode tentar abraçá-la, falar: olha, filho, eu estou aqui com você, eu entendo o que você está sentindo, se você precisar da mamãe, a mamãe está aqui. Algumas vezes a criança não vai aceitar abraço, não vai aceitar acolhimento, mas tá tudo bem, gente. Deixa ela só se expressar. O que não pode acontecer é ela bater em alguém, né, quebrar alguma coisa, mas nesse momento você pode proteger ela, né, dessas questões, afastando ela dessas coisas perigosas, mostrando para ela: olha, você pode vir para cá, você pode descontar nessa almofada,
você não pode bater em mim, né? É muito importante que você tenha esse respeito em você também. E o mais importante no momento da birra, o segredo assim crucial, mantenha a sua calma. Respire fundo, mantenha calma, mostre para a criança, você está ensinando para ela inconscientemente que ela também tem como se acalmar. E como se faz isso? Porque ela vê a mãe dela, né, respirando fundo, ela vê o pai dela ali respirando fundo, tentando manter a calma, não descontando, né, os sentimentos nele mesmo, né, na criança que está explodindo. Então você está ensinando de alguma forma, alguma coisa no momento da birra, tá bom? A segunda dica que eu dou é: fale o mínimo possível no momento da birra. Como eu disse, o cérebro da criança não está racionalizando nada neste momento. Então é muito importante que não tenha muito diálogo, porque qualquer coisa que você diga ou faça pode irritar mais a criança, pode desencadear mais a birra. Então é importante que você mostre seu suporte, que você está ali do lado dela, mas fale o mínimo possível. Mas tá bom, Thaís, então eu não vou falar nada nesse momento, vou deixar ele se jogar no chão, quebrar as coisas? Não é bem assim. A terceira dica é justamente isso. O que você pode dizer nesse momento da birra? Você pode conduzir a criança para o momento da calma. Então, em vez da gente ficar falando, fique calmo, fique tranquilo, vai ficar tudo bem, conduza ele, né, para a calma, dizendo ações que ele pode fazer para chegar nesse nível de calma, né? Que é: respire fundo, olhe para mim, eu estou aqui. Então, conduza ele para se acalmar. E aí, isso são coisas que você pode falar. Você pode falar também: eu estou aqui para você, a hora que você quiser um abraço, eu estou aqui para você, né? Você quer um abraço agora? Essas coisas. Porque quando a gente diz para a criança fique calmo, é um estado de espírito, né? A gente não controla o nosso estado de espírito, mas o caminhar até esse estado de espírito é possível, entende? E também, a hora que você estiver falando isso para a criança, fale para você também, porque é um momento muito difícil, né? Para os pais, para a pessoa que está ali, para o adulto que está ali conduzindo o momento da birra. Então respire fundo, mantenha calma, tá? Você e a criança, porque é um momento de acolhimento tanto para a criança quanto para você. A quarta dica que eu dou é: mude de ambiente. Quando você muda a criança de ambiente, o cérebro dela ele muda a atenção, o foco dele, porque naquele ambiente que ele estava estressado, causando a birra, né, ficando nervoso, o cérebro dele estava inundado pelas coisas que estavam alimentando a raiva dele. Quando você tira ele desse ambiente, você troca os ares, tem outras coisas para a criança olhar, ela consegue respirar melhor. Então você, por exemplo, se estiver em um lugar público, por exemplo, é uma boa chance de você tirar a criança do foco da onde ela está ali, né, querendo chamar a atenção das pessoas para o que ela quer. Você pode: olha, filho, vem cá, você não quer tal coisa? Então vem cá, vem aqui. Né? Não quer dizer que você vai entregar aquilo que ela queria, mas é uma maneira de trazer a criança, né, afastar ela do público, e aí sim você consegue acalmar ela e conversar sobre o brinquedo que ela não vai ter ou sobre a situação que ela não conseguiu lidar. Se a birra estiver acontecendo na sua casa, é importante também que você saia do ambiente que ela está, se ela está num quarto, na sala, até no quintal mesmo, e leve ele para outro lugar, às vezes dar uma volta na quadra, olhar os passarinhos, ver umas plantinhas, mudar de ambiente para ajudar a criança a se acalmar. A quinta e última dica que eu dou é: depois que a birra passou, aí que a gente deve se perguntar o que desencadeou essa birra, né? Foi alguma coisa que a criança ouviu? Foi alguma coisa que alguém disse para ela? Geralmente, o que causa a birra é alguma coisa que nós adultos falamos para ela que desencadeou isso. Então, por exemplo, já aconteceu de um aluninho meu, eu falei para ele, eu estava tão concentrada, né, nas coisas que eu estava fazendo, e eu só respondi o que ele precisava, só que eu não prestei atenção direito no que ele estava falando. E a resposta que eu dei para ele acabou causando raiva, muita raiva nele. E aí ele começou a chorar. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Depois que a birra passou, que eu percebi, era a maneira que eu tinha respondido ele, a resposta que eu tinha dado, e era uma resposta que não necessariamente precisava ser aquela. Outro exemplo é quando a criança às vezes quer fazer alguma coisa por ela mesma, e o adulto vai lá e acaba ajudando ela, né, e fazendo por ela, e essa criança fica brava, fica nervosa, fica irritada, e isso também pode ser um causador de birra. Ou às vezes quando a gente fala não, né, para algumas coisas que realmente não podem ser feitas naquele momento, ou não pode ser feita aquela coisa,
e a criança também acaba se frustrando, ficando muito brava. Mas é importante a gente observar esses gatilhos, né? E pensar uma melhor maneira de fazer da próxima vez, como a gente pode se comunicar com essa criança para evitar esse tipo de comportamento. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até a próxima. Tchau!